Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Está começando mais um Cafezinho Podcast. Para você que está chegando no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está chegando no Facebook, também sejam todos bem-vindos. Para você que está no YouTube, você pode se inscrever no canal, clicando ali em inscrever-se, vai ajudar o canal a crescer e também ajudando aí a gente trazer mais convidados interessantes para uma conversa cada vez mais bacana e conhecer também a profissão, né, dos nossos convidados e grandes histórias por aqui. Apoio de Café Ananias, www.cafeananias.com.br. Para você que deseja tomar um café de qualidade, Café Ananias. Ponto do Pastel, o melhor pastel de massa caseira da cidade. O telefone é o 51 999 49 3848 ou o telefone 51 3559 8874. Ponto do Pastel está na Travessa 7 de Setembro, 67, no centro de Sapiranga, bem em frente à Casa da Pizza. Também Dom Zé Alimentos. Para você encontrar Dom Zé Alimentos, no Instagram é @Dom Zé Alimentos. Bem fácil de encontrar a Dom Zé Alimentos no Instagram. O telefone é o 51 3559 4359 ou 51 999 460463. Dom Zé Alimentos. Vamos ver se o pessoal está chegando aí, se está travando o áudio, tá? Eu estou vendo aqui pelo retorno que tem tá travando um pouquinho a imagem. Vamos ver se alguém coloca ali no YouTube para nós ou coloca no Facebook se está travando o som também, tá? Provavelmente a gente tenha descoberto aí qual é o problema, então no próximo episódio a gente consegue resolver essa questão aí. Como vocês podem ver, nosso convidado já está aqui. Até vou pedir lá para o nosso diretor para ver se o áudio tá saindo direitinho. Ele disse que tá. Perfeito. O áudio é o mais importante. Vamos ver se durante aí a transmissão a imagem ela vai seguir fluindo. Na quinta-feira passada, a gente também teve o mesmo probleminha. A imagem deu umas travadas, mas depois fluiu. Muito bem, seja bem-vindo, meu convidado hoje. Opa, obrigado, Júnior, obrigado pelo convite, é uma honra. Como pronuncia seu sobrenome? Reicher, Reicher. Então, estamos com ele, Joel Reicher, fotógrafo. eu tô sendo o primeiro colega, digamos assim, de Primeiro profissão. colega de profissão. E vai faltar tempo, então, pra gente conversar. Vai. Deixa eu ver se eu faço sem o fone também. O nosso diretor corrige lá se o meu áudio estiver complicado aí, tá? E tá ok? Tá bom? Perfeito. Cara, bom demais esse café aí, hein? Gostou do café? Nossa, realmente. Eu acabei botando açúcar nele, mas acho que eu fiz um estrago. Tinha que estar tomando sem. Diz que açúcar é bom pra disfarçar café ruim, né? Mas esse café é bom. É, exatamente. Eu não quis falar, e até eu ia perguntar como é que tu prepara o teu café, né? Normalmente, como é que tu toma o teu café? Eu tomava sempre sem açúcar, mas teve um período ali da minha vida que eu almocei muito, assim, na rua. É recente, assim, tipo uns Uhum. 3 anos, 4 anos atrás. E aí instalei aquele hábito da sobremesa depois do almoço, né? Porque é restaurante e tal, né? Aham. E aí, quando eu comecei a sair, então, comecei a parar de ir nos restaurantes, mudou minha rotina. E aí eu comecei a sentir falta do açúcar ali, eu passei pro café daí, né? Jeito de seguir. Agora eu tô tirando de novo. É o. Porque quando a gente não usa o açúcar, eu lembro que a gente inclusive consegue sentir assim um adocicado do próprio café, né? Que tu Exato. não descobre isso se tu não tira o açúcar. É, e quando a gente coloca o açúcar, a gente tá tomando algo doce. Uma coisa doce, né? Eu Uma coisa lembro que doce. eu viajava muito pro interior quando dava curso de fotografia, assessoria, né? Ia nos estúdios aí pelo interior. Daí às vezes dava uma parada para tomar um café e o cara abria aquela máquina assim, ele
quase não caía o negócio, parecia um melado, assim, né? De tanto açúcar que vinha de dentro daquela máquina deles, né? Era horrível. Parecia que tu tava tomando só açúcar. E normalmente tu toma café puro. Prefere puro? Puro. É isso aí, né? Pra dar aquela Fraco, acendida. forte. Eu gosto um pouco mais fraco. Aí quando é muito forte o açúcar, aí agora sim, realmente se faz necessário, assim. Às vezes dá uma gastura, assim, né? Sim. E o açúcar dá uma aliviada. Esse ficou como? Ficou perfeito. Ficou perfeito? Claro, o açúcar eu acho que eu não precisava ter colocado, né? E tá excelente esse café. Perfeito. Joel, fotógrafo. Hoje um colega fotógrafo, né? Hoje aqui fico extremamente feliz por ter aceito o nosso convite de hoje vir falar um pouco sobre a tua história, né? Eu sei que tem muita coisa, tentar resumir em 1 hora vai ser meio complicado, mas queria começar primeiro. Como é que surgiu a fotografia na tua vida, né? Eu estive lendo um pouquinho ali a tua biografia para tentar entender um pouco, mas eu pensei, não quero ler, eu quero descobrir junto com o pessoal de casa, com o pessoal que está nos acompanhando. Então, vou fazer alguns questionamentos para a gente tentar conhecer um pouco mais. Hoje, para quem não sabe, o Joel é a primeira vez que estamos conversando ao vivo, né? Presencialmente. E quero, então, descobrir como é que surgiu aí a fotografia na tua vida, né? Tem a irmã, a Isa, quero ver como é que tá aí eu sei que vocês fotografaram ou fotografam ainda juntos. Eu sei que tem aí uma escola, não sei se é uma escola ou uma oficina de fotografia que forma aí fotógrafos. Então, tem um monte de coisa que dá pra gente falar, né? Bom, boa noite, né? Em segundo lugar, o Em primeiro lugar segundo. já passou, É. né? Então, boa noite para todo mundo. Obrigado, né, novamente, Uno, pelo convite. E sim, 1 hora vai ser pouco, assim. E ó, tem uma coisa que tu falaste, assim, que eu acho muito interessante, que inclusive em algumas situações, assim, eu escutei. E eu sempre gosto muito, assim, de absorver coisas do ambiente onde eu estou, né? Quer seja um ambiente bacana ou quer seja uma coisa que não tá tão legal, mas sempre tem algo, né? E eu me lembro de um evento em especial, uma palestra que eu participei, e o fotógrafo que estava palestrando disse assim que ele não gostava de conhecer pessoas que ele ia fotografar. Tipo, vou fazer um casamento, eu não quero conhecer os noivos antes do casamento. E aquilo soa tão estranho para mim, para todo mundo que estava ali, né? E aí, se não tem, assim, na sequência, uma explicação, uma coisa assim, arrogante, né? E aí, quando ele explicou, e isso eu acho muito legal, assim, e o fotógrafo, os fotógrafos, as fotógrafas, né? Quem exerce essa profissão, eu acho que, assim, na gênese, assim, da sua trajetória, né? Um olhar, assim, com menos julgamento, né? A gente está ali mais para observar, para registrar, né? Passa tanta coisa na nossa frente, então a gente tem que sempre ter um olhar. Não estamos ali para julgar, né? Mas é inerente do ser humano. E aí, naquela hora, eu estava na palestra e disse, pô, estranho, como assim? Arrogante, né? Não querer conhecer. E aí ele falou assim: se eu conhecer as pessoas antes, elas me contrataram para ter o meu olhar, né? O que eu sei fazer. Se eu for conhecer elas antes, não vai ser mais um olhar puro, né? Já vai É ser um olhar verdade. contaminado, porque daí eu já vou conhecer eles, eu já saber como eles funcionam. Então, se eu chego e fotografo eles no momento em que eu conheço eles, é um olhar, digamos assim, neutro, né? É o meu olhar, sem ter recebido nenhuma influência, nada que tenha me contaminado antes de começar o trabalho. Então, eles estão realmente tendo o meu olhar. E aí, então, passado a ter a explicação, fez muito sentido e remonta a isso que eu estava falando, né? Como a gente tem que. Não é só ver a coisa, né? Tem que olhar, tem que enxergar, né? Enxergar. E para conseguir absorver. E aí é difícil, como tu falaste, né? Teve a escola, a Isa, a nossa história de fotografia, meu pai. Sei lá, mais de 3.000 casamentos que a gente fotografou, mais de 15.000 alunos que se formaram com a gente. Provavelmente os fotógrafos
com fotógrafos, fotógrafas, né? Com 30 anos ou mais, todos passaram lá pela nossa escola, né? Não tinha outro local para aprender. E uma coisa que eu acho interessante é justamente isso, assim, foi uma construção, foi um ciclo, mas esse ciclo, assim, ele, um tempo atrás, ele meio que encerrou, assim, a gente chegou numa etapa onde a nosso DNA era muito presencial, era lá, botar a mão na máquina, né, ver como funciona, mexer, realmente conhecer, e foi assim o que marcou a nossa trajetória. Todo mundo que lembra da gente fala, né? Então lá tu realmente aprendia, né? Pergunta para pessoas, né? Não, lá foi lá que eu aprendi. Mas Lá vocês tinham que uma escola sim, a física. gente tinha uma escola. Meu pai em 86, em 80 ele começou o estúdio Paulo Reicher, que é quando eu nasci. E viajava muito e tal, né? Trabalhava na Kodak, Estados Unidos, Alemanha, tava em São Paulo, sempre voando as tranças, né? E aí queria uma vida um pouco mais calma, abriu o estúdio, Novo Hamburgo, né? Casa, 3 filhos, né? As minhas 2 irmãs, a Inês e a Isa. E aí em 86, um colega dele, opa, foto tão diferente, cara. Tendo, né? Viajava, né? Tinha toda essa bagagem, né? Que ele carregava de ter conhecido outros lugares e muito técnico também. Vai lá, me mostra como é que tu faz, como é que funciona, né? Uhum. Não, é assim, não, lá na igreja. Tu me mostra, né, pra fazer o casamento como é que é na prática. Aí, isso foi o Sérgio Zardo, o nome dele. Quando o pai chegou lá na igreja, tinha uns 15, 20. E o Sérgio, vai lá. Ah, E espalhou. espalhou, né? E aí ali o pai, opa, tem alguma coisa aí, né? Aí a partir dali montou-se a escola, então de 86 para cá foram 15 mil, sei lá, 20 mil alunos. Tem dados assim Uhum. precisos, né? Mas foi muita gente, né? O pai andou por todo o Brasil, por mais de 30 anos, né? Ensinando, depois eu e a Isa. E aí em 2015 teve uma crise no Vale, né? Eu tive um filho em 2012, o Henrique, e a gente começou a ter assim algumas questões assim com ele, né? Em 2015 aí o diagnóstico fechou de autismo e com 2 anos e 8 meses. E em 2015 nasceu meu segundo filho, o Joaquim. E naquela fase, então, teve a crise, né? E eu estava me dedicando muito assim, a estar mais em casa. A coisa do autismo desorganiza muito a vida da família quando não se tem uma rotina. E a minha vida era vida louca, assim, no sentido, casamento, casamento, Uhum. casamento, aula, 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 palestra. Então, era bem puxado. Foi onde eu parei para refletir, bah, não é mais essa, não vai funcionar, né? Não, eu preciso me aquietar. E aí foi onde a gente começou assim, e aí convergindo algumas coisas, né? A nosso DNA mais presencial e o digital, não digo a fotografia digital, mas o método de ensino mais assim ligado à fórmula de lançamento, né? Muitos fotógrafos lançando, fazendo seus cursos online. E a gente foi aos poucos assim se retraindo, foi saindo. A Isa também adotou uma filha, teve a filha dela, né? Ah, e aí mãe solteira, então também teve que se dedicar. E então foi mais ou menos assim um caminho meio que natural, foi um Uhum. ciclo, né? E aí eu saí, fiquei um tempo afastado da fotografia e tô retornando. Fiquei afastado aí uns. Não afastado literalmente, né? Porque eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo. Mas ligado ao audiovisual, ligado à fotografia, ligado a isso. Continuei Sim. produzindo. E hoje eu trabalho na Doca, que é uma empresa, uma plataforma de e-commerce que fornece a plataforma, né, para que tu tenha a tua loja, para que tu venda os teus produtos. É uma plataforma gigante aí, está crescendo muito no Brasil. E todo mundo precisa produzir conteúdo hoje, né? Todo mundo tá de algum modo tendo que colocar coisas para rua, né? O Exato. audiovisual. Então lá não é diferente, então precisa de produção. E isso veio junto dessa demanda ter uma rotina,
ter uma vida mais regrada, né? De ter horário para começar, de ter horário para terminar. Muito diferente do fotógrafo social que quase não tem essa rotina, né? Exato. Os meus cabelos brancos me entregam, assim, né? Eu fiz muito casamento na minha vida, né? Foram mais de 20 anos fotografando casamento. E durante a semana dando aula. A cada mês eram 2 semanas que a gente dava aula. Terça, quarta e quinta. Nas outras semanas a gente fazia os ensaios, baixava as fotos, né? Enfim, era uma loucura. Viajava, dava palestra e fazia os casamentos, né? E aí isso me deu esses cabelos brancos todos, né? Enfim. Tu é nascido da onde, Joel? Eu sou natural de Novo Hamburgo. Natural de Novo Hamburgo? E a Isa também? Também. Nós todos. Todos. O teu pai, ele tinha estúdio, abriu o estúdio então em Novo Hamburgo. Em 1980, ele trabalhou ele começou trabalhando numa empresa de calçados chamada Grande Gala. Depois foi para a Automite, uma empresa de cartonagem, depois Jornal NH. Lá ele teve contato com a fotografia através do seu Feijó. E aí foi então, digamos, indo para essa área, caiu na Kodak, anos 70, né? Rodou, sei lá, o Brasil aí, né? Trabalhando pela Kodak. Foi para São Paulo, morou em São Paulo, levou a família toda para lá. E aí em 1980, como eu disse, vou me aquietar um pouco, né? Aprendi o que dava para aprender e tô mais ou menos com a idade que eu tô hoje, acho que 40, 41 anos por aí, ele tava abrindo o estúdio dele em Novo Hamburgo, né? Foi referência, virou referência na região, tanto é que abriu a escola, deu aula, né? Uma época que era engraçado, assim, ele ia para uma feira em São Paulo, por exemplo, e a gente brincava, ele tinha que botar óculos escuros, um bigode, alguma coisa assim, porque não conseguia andar no corredor. Era uma lenda na fotografia, né? Tipo, todo mundo chegava em volta, queria saber como que era. Referência. E a era digital, como é que ele lidou com a era digital? A gente já tava, digamos assim, no cenário, né? Eu e a Isa. E eu acho que foi, assim, ele foi uma transição, foi uma passagem de bastão, assim, nós já estávamos atuando, então ele não esteve tão ligado a essa transição, não chegou a fotografar em digital, né? Ele parou de fotografar lá por 97, 98, 97, por aí ele estava já encerrando, continuou com a aula, né? Mas então ele não chegou a atuar no digital, né? Eu trabalhei no analógico e no digital. Nos Lembro bem dois. de rebobinar os filmes, né? Lembro de um casamento que eu apertei para rebobinar o filme e aí o pastor, vamos trocar as alianças. O negócio agora. E aí puxaram do bolso, não tinha nem a caixinha, eram as 2 alianças soltas. Direto. Né? E aí era evangélico, não tinha nada de falar, não sei o que. Pum, pum, um no dedo Rapidinho do outro. foi. Quando eu terminei de botar o filme, já tava olhando pra frente. E agora, né? E não tinha como pedir lá depois. Não tem como. Até tentei, mas sou pastor não tem como. Com que idade tu começou a fotografar, Joel? Eu comecei com 17. 17. Eu comecei a trabalhar com fotografia aos 13, né? Frequentando os eventos, indo aos eventos, participando. Mas participava como? Fazendo iluminação. Iluminação. Vagalume, né? O vagalume. Fica lá com a luzinha, pisca. Mas o meu primeiro casamento foi ali com 17 para 18 anos. E foi o primeiro trabalho? Direto um casamento? Não, eu fiz alguns estúdios antes, né? A gente chama de fotografia social, que é a vida social da pessoa, né? Ela caça. Ela casa. De certa forma, caça. Primeiro ela foi a caça, depois ela casou. Daí ela gesta, né? Aí nasce a criança, aí tem um acompanhamento, aí tem batizado, aí tem um aninho, ou seja, esses marcos assim da vida social, né, da pessoa é ali que a gente está envolvido, o fotógrafo social, né, o fotógrafo jornalista, o fotógrafo de cidade, né, a fotógrafa de moda, de culinária, né? Exato, e nós fotografia social. E tu teve algum momento ali que tu pensou, não quero fotografar mais social, quero fazer foto de tal coisa. Por exemplo, quero fazer foto de comida. Passou durante esse período a vontade de trocar? Sabe que
enquanto formador de opinião, né, a gente tinha escola, recebia muita gente de todos os estados e tal, né? Então eu era muito questionado e ao mesmo tempo também levava esse olhar para os alunos a respeito da especialização, a respeito do nicho, né? Uhum. Quanto mais nichado, mais reconhecimento tu tem, mais especialista tu te torna, né? E isso foi se evidenciando ao longo dos anos. Mas eu não conseguia fazer para mim. Eu sempre olhando para mim, sempre me via como uma pessoa muito criativa, muito técnica e que me virava bem em qualquer área. Então, eu sempre fiz fotos incríveis em qualquer área, mas não nichei. Tava no social, como eu falei, mas dentro do social tu tem Uma várias gama de coisas, né? coisa. Então daria para dizer que a minha especialidade acabou sendo casamento, mas mesmo assim eu não lembrei, digamos, ao longo da minha carreira de, ó, é isso, né? Fechar num É. nicho só. Tanto é que quando eu voltei para fotografia, 2019, 19, eu várias coisas, né? Só assim esse retorno daria já a nossa conversa de 1 hora aí. Mas muito ligado assim ao autoconhecimento, a fase toda que eu passei, né? Tudo que eu aprendi. A fotografia tem. Eu lembro que um aluno uma vez falou assim: eu tô angustiado porque eu olho pro trabalho do fulano, putz, eu queria estar fazendo aquilo ali, eu tinha pensado, não fiz. Olho pro trabalho da ciclana, parece que eu tô sempre correndo atrás da máquina, né? Isso me deixa angustiado. Eu falei: meu, tu tem que parar de olhar o trabalho dos outros, vai no cinema, vai ver uma exposição, ler um livro, tu tem que viver. Isso vai Te completando ali. vai reverberar no teu Aham. trabalho, né? E aí o que eu quero dizer é que assim, a vida foi me moldando, né? E, e na verdade a gente nunca tá pronto, né? Vai indo, né? Vai indo, vai indo. E aí eu chego na fotografia de retrato em 2019 e comecei a fazer retratos. Um pouquinho antes da pandemia. É isso, a gente passa tão rápido, né? Passa E a rápido. própria pandemia parece que tirou assim Tirou um tempo. da nossa vida que a gente fica meio Aham. atrapalhado. Mas aí fui para essa área e, e foi muito interessante, assim. Em 2 meses de retrato, eu colhi coisas mais intensas e mais significativas em 2 meses do que em 20 anos. Então, é a prova do que quando tu nicha, parece que a coisa Uhum. vem mais, né? Desperta ali algo Uhum. que tu foca e realmente dá resultado ali. Isso é bacana. Uhum. E tu fazendo esses retratos, né? Como é que tu consegue capturar, por exemplo, porque eu tive dando uma olhada ali tanto no teu portfólio, mas ao mesmo tempo nos últimos trabalhos que tu fez, a gente vê que não é uma foto simples. Simplesmente apertou o botão, como muita gente diz, tem uma câmera boa, só apertar o botão sai uma foto boa. Não é bem assim. Tem toda a questão da iluminação, como tu deixa o teu fotografado ali bem à vontade para realmente expressar aquilo que muitas vezes é o que tu quer captar, né? E como é que tu faz esse trajeto, né? Como é que tu consegue capturar essas imagens? Tem um ritual que tu prepara antes? E geralmente eles te procuram para fazer o retrato por quê? Então, ah, só aí já ia mais 1 hora. Vai bastante coisa, né? É legal. Ah, como eu disse, assim, é como se todo retrato é um autorretrato, né? Cavone falou. Então, na verdade, eu faço um retrato, mas um pouquinho de mim tá ali, né? Uhum. E eu acho que essa preparação toda, né? Conhecer tanta gente, ter trocado com tanta gente, né? Que o pessoal vinha aprender com a gente, mas a gente aprendia também com quem estava lá, né? A gente sempre procurou assim ter um olhar muito humilde, né? E muito empático também com todo mundo, né?
assim, de fazer uma troca, né? Era o que a gente propunha. E isso ecoa, né? Nas fotos hoje, no retrato hoje, né? Ter vivido com tanta gente, assim, na área de casamento, ter passado por tanto improviso, não no sentido de improvisar, mas o casamento é é um trabalho que tu não domina todas as variáveis, né? Tem coisas que tu não Não tem consegue controle. controlar. Não tem E aí controle. tu vai te adaptando, e quanto mais conhecimento tu tem, mais confortável tu fica com essas adaptações, né? E melhores resultados tu tem. Ao ponto que fica tranquilo para fazer um trabalho como esse, né? Ah, e isso tudo foi sendo arquivado, né? Como fichinhas, como coisas, assim, aprendizados, né? E hoje estão ali no retrato, né? Na lida com a pessoa, na escuta. Eu andei escrevendo alguns textos também lá na Doca, onde eu estou trabalhando atualmente, que é o meu trabalho, digamos, de 8 horas, né? CLT. E a fotografia eu exerço aos finais de semana, à noite, né? E acabou que funcionou muito bem, porque eu vi que os clientes não têm agenda durante a semana, É né? difícil, é O difícil. retrato, tu tá sempre em alguma coisa, né? Então o fim de semana acabou se tornando não é um casamento, né? Que eu ficava 15 horas num evento, né? Eu também tenho esse recorte, essa adaptação do que eu estou fazendo, que tá ali, então, ecoa, né? E tá nessa hora do retrato. E esses textos que eu andei escrevendo, ah, tem um jornalzinho, né, que circula dentro da Doca, que eu acabei vendo que também são uma espécie de fotografia, também são, assim, um passo para trás, um olhar, né, para frente, o que está acontecendo, e transforma isso num texto, né. Então, eu tentei, de algum modo, ao me posicionar agora, né, nessa questão do retrato, de ter um olhar mais sensível, de ter um olhar, de novo, mais empático, né, de entender quem está na minha frente, de saber que a fotografia pode ressignificar uma vida de uma pessoa, para o bem e para o mal. A gente está no Setembro Amarelo e eu escrevi um texto justamente sobre isso. E a fotografia salvou a vida de uma pessoa numa determinada ocasião, porque ela estava pronta para se suicidar não, mas eu vou lá, meu último compromisso, né, fazer as fotos. E ao ver o retrato, ela se reconheceu aquela pessoa que ela era, né, e aí mudou a vida dela, né. Que bacana, né? E aí é com essa responsabilidade que eu procuro atuar, né. Também trazendo outras leituras, né. Pô, muito efêmero hoje a fotografia, né? Tu posta uma, depois já posta outra, e depois já posta outra. Então eu tenho trabalhado muito. Deixa eu pegar aqui. Ah, tu trouxe Eu trouxe uma uma maletinha. maletinha. Eu tenho trabalhado muito também, meio que pensando assim numa espécie de Pode colocar pro lado, pode empurrar ali o fone. fone, né? Uhum. Só pra não ficar muito grande o primeiro plano ali. Virou. Ah lá. Ah, tendo essa oportunidade pedagógica, quase que pedagógica, né? De trazer importância para a fotografia de novo. Ó, tá aqui. Parece que quando tu bota no papel, É outra coisa. ganha outro status, né? Vai para um outro nível. Então eu tenho colocado parte do meu. Ó, a Gisele. Parece a Gisele Bündchen, né? Nossa. Então, eu tenho colocado assim parte Linda, né? o meu conceito, né? Digamos que E o tudo na papel também, o vida. papel é bem diferente. Esse é um Esse que papel é papel. esse Esse é aqui? um fine art. Fine É. art. E o outro é um papel fotográfico mais comum, assim. É, mas não é tão comum não também. Ele tem É. um... Eu É, mas esse adicionei fine... em alguns trabalhos. A gente deseja, né? Imagina, monta um. Mas a gente tem que se adaptar, né? Teve um trabalho que eu fiz, eu fiquei 7 horas com uma pessoa dentro do estúdio.
quando a pessoa saiu, eu imprimia as fotos na hora. Eu tinha essa... No início, assim, da minha volta, eu imprimo e na hora eu entrego pra pessoa. Mas eu desejaria que estivesse assim ainda. Talvez eu vá voltar, né? Mas eu fui adaptando também à realidade, né? Nem todo mundo tem 7 horas, nem todo mundo tem 13 Exato, horas, né? Às vezes querem muito É, rápido, né? exato. Mas essa pessoa em especial e outras, né, que eu atendi, quando ela foi embora, assim, eu vi que ela tava meio em silêncio. Foi uma tarde ótima, assim, almoçamos. E depois ele entrou em contato comigo e falou, cara, desculpa, eu saí meio atônito, assim, da sessão, porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Tava muito intenso. Tava em êxtase. Era uma experiência muito... Tava muito forte. Eu cheguei em casa, eu dei uma caixinha pra ele, tipo, Lindas, né? lindas, lindas, lindas. Uma caixinha com as fotinhos dele dentro. Tá. Daí ele disse que chegou em casa, fechava a caixinha, abria, olhava, chorava. Fechava a Sério? caixinha, abria, olhava, chorava, né? Aí ele me pediu desculpas. Cara, eu saí assim... Deixa eu ver a tua caixinha. Posso Saí, mostrar ela? saí impactado pela coisa e porque eu não conseguia falar, né? Tu me apresentou uma pessoa, né? Fez fotos aqui de uma pessoa que eu não lembrava mais que existia. Tu achou um cara que estava escondido, né? Que eu tinha apagado. E isso foi muito forte e tal, né? E essas fotos. Bom, aqui, não, aqui tem mais fotos aqui, né? Esse era ele, ó. O rapaz. Ele tava com a esposa dele junto. Ah. E aí eu tenho também esse lance da assinatura, né? Pois é, eu mesmo não sei se é essa assinatura que tu tá se referindo aqui. É, isso, Essa? eu faço na hora, né? Na hora? Na hora. Nossa, eu pensei que era gravado. Não tem graça. Interessante. Vou testar aqui. Tá aí aqui na capa também? Aqui? Sim. Uau. Posso mostrar lá pra câmera? Por favor. Coloca lá a outra minha lá, por gentileza. Vamos ver se consigo. Aí, vamos ver se consigo mostrar. Consegue ver lá? E o nome da pessoa. O nome da pessoa e segue a mesma, vamos dizer, fonte que tu tá assinando o teu nome. Segue a mesma fonte ali com o nome do Isso, fotografado, eu né? faço na hora, só cuida ali que vai borrar, né? Muito show. Como eu disse, assim, uma espécie de construção, né? Foi uma coisa assim que eu fui percebendo ao longo do processo. E tu gosta bastante de fotos no estilo quadrado, né? Tô vendo que a maioria aqui tá tudo... eu gosto da Por quê? simetria. Da simetria. É a perfeição, né? Clássico. E aqui dentro da caixinha... Ah, não, tem coloridas também. Tem. Eu tenho, às vezes eu faço um lance, assim, boto a luva, né? Às vezes eu faço ó, com a John tem luva. várias fotinhas lá, ó. Todas... Que tamanho é esse aqui? Tamanho mais ou Acho que menos é um 15 15 por 15, né? É. Mas assim, dando tipo uma sequência assim na história do retrato. Muito show. Até eu queria uma caixinha assim com as minhas Sim. fotos. Como é que faz? Eu já vou perguntar como é que faz. O pessoal que estiver nos ouvindo, como é que faz? Qualquer um consegue ser fotografado por ti? Sim, qualquer um. E geralmente as fotos são em estúdio? Ou como é que funciona? Eu gosto. Quando eu comentei essa improvisação do casamento, né? Essa adaptação, ou o próprio conhecimento que eu adquiri, a versatilidade que eu adquiri, eu me adapto em qualquer lugar. Eu vou fazer uma foto em qualquer lugar. Eu consigo em qualquer... também não vamos exagerar. Sim, Né? vamos. Não, o que eu quero dizer assim mas que... fotógrafo vai conseguir. Eu consigo dizer, eu vou fazer na tua casa. Sem uma preocupação de que vai dar errado, né? A gente consegue, eu adapto, a gente vai dar um jeito e vai fazer o meu estilo de fotografia na tua casa, com o fundo preto, né? Do jeito que eu tô construindo a minha identidade, né?
Então eu fotografo muito na residência, no escritório da pessoa ou no meu estúdio. Eu deixo assim mais livre para fazer essa construção. Às vezes na casa da pessoa, história da pessoa, eu consigo ter uma inspiração extra, porque daqui a pouco eu tenho um elemento da pessoa, eu tenho o espelho dela, as luzes dela, um microfone, que eu consigo acrescentar, adicionar, né? E a pessoa às vezes não tem essa dimensão. Não Conhecendo ela, vendo ela, conversando com ela, é uma parte importante, assim, do trabalho, né? Às vezes sai outros business, né? Eu fico conversando com as pessoas, ó, eventualmente a gente vai fotografar, tá? Aham. Fica ali conversando, falando de negócio e outras coisas quando Tá, vê. digamos, eu contratei uma sessão. Tu não vai chegar, tipo, onde é que tu quer fazer as fotos? Vamos fazer pá, pá, pá. Não, existe então uma conversa antes. Sim, Ou a gente durante. faz uma construção, né? Assim, tanto para que eu tenha, que eu desempenhe o trabalho que eu imagino, quanto para a pessoa que ela receba o que ela tá desejando, Tá né? esperando. Aham. Agora, eu tenho reparado, assim, que quando dá o match, eu tá ali no Instagram, cara, eu achei teu trabalho, era isso. Nunca tinha visto, e era isso aqui. E aí é isso que eu falo, assim, quando eu tô falando lá em 2 meses de trabalho, nos primeiros 2 meses, né? Agora já tá mais tempo. Uhum. Mas ali nos primeiros 2 meses era isso, né? Que eu reparava, assim, as pessoas ficavam, o que que é isso? Tem a alma da pessoa, né? Parece que parece que eu tô ali, eu tô me vendo, né? Ou tu me descobriu, né? Tu revelou uma coisa enfim. Ah, e aí tem essa conversa, esse feeling, né? Pra gente chegar num resultado, né? E hoje, como eu disse, eu fui adaptando, né? E aí eu tenho essa questão assim mais pedagógica, né, do analógico, ó, vamos dar importância, né, cara, pra tua imagem, pro teu papel, né, pra quem tu é, não vamos tornar a coisa tão efêmera. Uhum. E hoje eu tenho me propus, né, e tô levando adiante e já atendendo algumas pessoas, fazendo telas, assim, a gente fotografa, faz a sessão, mas transforma o resultado final numa tela, um Ah, metro, 1,5 metros, legal. sei lá, 2 metros e coloca na casa da pessoa, né? É uma tela, como se fosse uma pintura, um canvas, né? É, Tecido, é uma obra uma de foto, arte. vira uma obra. Aquilo vai pra parede assim. Com outra visão. Sim, Nossa. eu entreguei um desses trabalhos, foi muito interessante. Eu boto na parede, tiro a pessoa, né? A pessoa vê. Aham. Eu boto na parede, boto um paninho preto e tal, e aí Ah, tem chamo. toda Tem um uma. Ah, ritual, não é não. só colocou lá e Como eu deu. disse, é pedagógico, né? A gente tá ali Incrível, incrível. resgatando aquela coisa da caixa de foto, né? E Aham. esse discurso mais. Eu acho que tem que ter um discurso, né? Eu não coloquei isso ali atrás, mas todo o trabalho, todas as coisas, elas têm que ter o que, como e porquê, né? É a teoria dos círculos dourados. Só que eu começo pelos porquês. Por que que eu faço, né? O que que me motiva, quais são. E aí quando eu saio dessa zona, tá, definir os meus porquês que são meus, que tu não enxerga, é intangível, né? É da Uhum. marca, sei lá. Eu vou pros comos, aí eu vou desenvolvendo, olhando para aqueles porquês, né? É assim, é assado, fotografia impressa na hora, assina. Tu vai determinando coisas que fecham com os teus porquês. E aí quando tu finaliza com o quê, dá pra fazer foto de casamento. É Aí tem, né? verdade. Então, faz o caminho inverso, aí tu vê, eu tô na fotografia errada. Fazia muito esse exercício com meu aluno, minha aluna, porque chegava fazendo na outra direção. Eu faço isso. Como eu faço? E por que aí não, Uhum. né, não dava certo. E aí, nessa história, a tela veio com essa importância que eu achava, né? Que eu achava, não. Que eu consigo ver assim que a dimensão, né, de um retrato tem tanto para a identidade da família, para a identidade da pessoa, ou mesmo para o pertencimento, né? Não, é nossa casa, nosso lugar, nossa tela, né? É uma outra experiência, parece que coloca assim num nível
Já não é mais uma fotografia, não é mais um objeto, né? É uma experiência, é uma coisa diferente, é uma atmosfera, né? E aí essa pessoa, né, que eu entreguei, botei o paninho preto, Aham. tirei. Acho que ficou assim pelo menos 1 minuto, olhando assim, sem palavras. E eu E, fiquei no silêncio ali com o celular gravando, né? meu Deus, que tá... Parecia que tinha travado o vídeo, né? É. Mas é mais ou menos isso, assim, Ah, né? e quais foram as primeiras palavras depois desse silêncio dela? Ah, ficou lindo, né? Tipo, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas Uhum. é impactante, né? A gente não tá acostumado, perdeu isso, né? E, e eu vejo que é como se eu estivesse um pouco à frente do tempo. Nem todo mundo tá se antenando a isso, mas quem tá enxergando, assim, tu tá vendo uma coisa que os outros não estão vendo, né? Exato. Ah, e aí as pessoas conectam, aí dá esse match. E aí essa coisa do toque, né? Mais sensorial, né? Assim, Uhum. como se tu colocasse assim em experiências que elas não estão mais acostumadas, né? E isso tudo, como eu disse, foi uma construção, foi um olhar para dentro, né? Foi um olhar porque meu pai já tinha feito, porque a minha irmã já tinha feito, né? Ah, e naquilo que eu falei ali também, assim, preciso nichar, né? Tem que colocar num lugar. E aí surgiu o retrato. Ah. E tu sabe que olhando as fotos, geralmente quando o fotógrafo ele realiza as fotos, geralmente dos clientes, a gente faz muito pelo cliente, fazer impressão, arruma alternativas de encontrar o melhor, né? Assim como tu fez. E as tuas fotos, por exemplo, como tu me falou antes, tu fez umas fotos, eu achei lindas aquelas fotos, inclusive essa que a gente usou pro cardzinho ali. Quem é que fez A aquela Simone de Domenico. Simone de Domenico? Ficaram lindas as fotos. Realmente deu uma outra percepção de que quando eu olhava as tuas fotos lá atrás e para agora, parece que houve na minha percepção, né? Houve, digamos, uma mudança, né? Tanto, digamos, no enxergar a foto e sentir ela de uma maneira com mais autoridade, um especialista. Então, realmente, isso ajudou muito, né? Na minha percepção. E tu tem fotos, você tem o hábito de ter as tuas fotos da tua família, as tuas impressas ou não? Como é que eu digo, porque sabe por que eu pergunto isso? Porque eu tenho muitas fotos que eu faço que são dos clientes. E eu não faço muitas fotos minhas impressas. Só que eu não vou poder, digamos, educar o meu cliente a ter fotos impressas se eu não estou tendo Sim. este hábito. E o fotógrafo Joel, tem fotos impressas Eu ou acho tá tudo no que digital? eu acho que isso que tu falaste assim é muito pertinente assim, né, em vários aspectos, em várias circunstâncias. A Simone, por exemplo, ela é um dos exemplos que a gente sempre utilizou, porque nós escutávamos muito, muito, mas isso não funciona na minha cidade. É lá do interior, né? Isso que tu Uhum. tá dizendo aí não se aplica à minha realidade. E aí a Simone é uma fotógrafa que esteve lá conosco há muito tempo atrás, de rodeio bonito, e ela educou a cidade dela, uma cidade essencialmente de agricultores, baseada com a economia baseada na agricultura. Ah, e ela criou a cultura fotográfica da cidade, ao ponto de que nenhum outro fotógrafo ou fotógrafa conseguiu se instalar na cidade, porque não chegou no Não que ela chegou no estava que ela tá. fazendo, né? Então, nós somos formadores de opinião, nós temos essa força, né? E a gente tem que assumir esse papel e transferir isso para o cliente. Ó, eu tô te trazendo uma experiência, né? Tô te dando toque. Tô falando que a tela, né? Que a gente vai fazer uma coisa que vai mexer com a tua vida, que vai marcar a tua vida. E teus filhos vão olhar para aquilo e lá na frente tu vai me agradecer, né? Por ter feito esse investimento, porque isso trouxe muita coisa bacana para tua vida e tal, para minha história, né? Da família, identidade, etc. E
Então, nesse ponto, como tu falaste, o que a gente faz, né, ah, é uma espécie de forma de estimular o cliente a fazer também. No meu caso, eu fazia, então eu já entreguei, né, Uhum. muita coisa impressa. Assim, dentro do meu casamento com a Carol, por ser fotógrafo, eu acabei assumindo essa parte da fotografia. Mas, ahn, quando o Joaquim nasceu, eu tinha no ato assim, do nascimento dele, né? Eu desenvolvi um projeto e eu chamei de Minha Família 365. E todo dia eu fazia uma foto, rotina familiar e postava. Uhum. Quando ele estava na quarta pneumonia, eu desisti. Não, tem coisa mais importante do que ficar tirando foto, do que ficar postando, do que ficar me esforçando. É que eu quero olhar para minha filha e cuidar da minha família. Daí ele teve a Uhum. quinta pneumonia, né? Dos 6 meses a um ano e, sei lá, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio. Nossa. Ele teve 5 pneumonias sequenciais, foi internado. E mais tarde, assim, ao longo hoje ele tem 6 anos, ao longo, assim, dos invernos, ele crise, asma, né? Crise e remédio e emergência e tudo mais, e antialérgico e medicação preventiva e tudo mais. Meu, e aí o autismo, né? E aí veio a coisa do autismo, da rotina, da família, dos ajustes, do estudo, de buscar conhecimento, das crises, da crise financeira, porque tudo vai por água abaixo, né? Tua vida ah, virou assim, eu gastava, investia, né? Uhum. Tinha meses que era R$ 3.000 em terapias, em coisas que ele estava fazendo para se desenvolver, né? E assim continua hoje. A gente faz terapias, paga terapias particulares, etc. O plano não cobre coisas que a gente precisa, né? Que ele precisa. E, e entrou no mesmo balaio, né? Tipo, não consigo ficar. Ó, dá tempo de ficar organizando livro, ficar organizando álbum, né? Eu meio Mas que. nesse momento que ele tava com a quinta pneumonia, tava fazendo o registro ainda Eu daquelas tava, tipo, na foto 365. 193, digamos assim. Uhum. Era 160, 170, não me lembro. Eu já tinha feito. Ele tava com 6 meses, 180. Então tava perto da foto 180. Quando ele teve a primeira pneumonia dele, né? Uhum. E aí ali. E isso persiste hoje, né? A minha vida hoje também tá. Quando eu cheguei, eu falei, cara, eu tô numa fase assim, tô alucinado, né? A gestão, assim, das crises, né? Do Henrique em casa, ah, a gestão da agressividade, a gestão do humano, né? O Henrique é neuroatípico, o Joaquim é neurotípico, desenvolvimento típico. E aí, as consequências de tu ser irmão de alguém que é neuroatípico, né? Então, tem o casamento, né? A sustentação do casamento. Minha esposa pediu demissão, ela é biomédica, então ela começou com 8 horas, 6 horas, 3 horas, para dar um suporte, né? Teve uma época que eu ficava em casa e ela trabalhava, a gente foi fazendo acordos, né? Ó, agora é eu, agora é tu, agora é eu, agora é tu. E hoje ela não trabalha. Estamos grávidos de novo, tá vindo o Benício ou o Antônio. A gente teve 3 gestações pós os meninos que a gente perdeu. Daí a gente foi investigar, a gente descobriu que ela tem trombose, então hoje ela toma uma injeção todo dia, né? Provavelmente o que vitimou o vô dela, o pai dela, né? Ela perdeu o pai, perdeu a mãe. Então, ah, algumas coisas acabaram ficando de lado, né? E aí eu coloco, isso tudo vem pro retrato também, isso tudo vem para o que eu tô fazendo aqui, né? Para essa experiência, né? Sensacional. E o registro, então, realmente parou lá na 180. Sim, sim. E Aí, parou ali por causa do. aí o que que eu comecei a fazer, e isso eu tenho mantido, no Google Fotos eu Uhum. consigo pelo menos assim fazer os álbuns. Aí eu categorizei assim por álbuns e aí separo aniversários, né? Então todos os aniversários eu jogo no mesmo álbum.
É muito bacana que eu compartilho com os familiares e a gente vê do 1 ano ao 9º ano do Henrique, né? Aos 6 anos do Joaquim, tu vê assim, eu coloco acho que do mais recente para o mais antigo, então tu vê todas, né? Então eu tenho ali uma gestão minimamente, né, dentro do ambiente eletrônico. E a gente tem o Google Chromecast, que é para conseguir, até isso assim foi enquanto a gente não tinha isso definido, era uma bagunça também assim, na casa. A gente não tinha TV paga, né? Usava só pela internet. E aí quando a Apple TV estragou, não sei o que, ficou uns 2 meses sem que bagunça. Quando veio o Google Chromecast, assim, opa, voltamos pra terra, né? E aí as nossas fotos ficam passando ali. É muito legal, assim, tu tá de dia ali, tu não tá assistindo nada, no Não tá caso, e a assistindo. TV tá ligada e passa os álbuns, né? A gente fica Legal, visitando. legal. E Mas revive quero, todos os quero muito momentos, fazer né? uma tela agora desse momento que a gente tá vivendo. A gestação, a família. Talvez quando vier o Benício ou o Ou o Antônio. Antônio. É. Tu tem o Joaquim e o Henrique. Joaquim e o Henrique tá vindo mais um menino, E né? tá vindo mais um. É. Só menino. Só menino, né? Quem é que pensou nos nomes? A gente É de cada um? foi sempre juntos, assim. Mas o Benício e o Antônio, digamos, ela deu uma sugestão e você outra ou Não, não? é tipo lista, né? Lista e de características, nomes mais antigos, mais tradicionais, com 3 sílabas e que geram algum apelido bacana, né? Ah, tem todo um estudo, então não é qualquer nome. O Não é o Henrique, nome que tá na moda. não. Entendi. A gente ficou num 3 sílabas, né? Aham. O Henrique deu o apelido dele a Ike. O Joaquim ficou com o apelido de Tintim. Tintim. Porque era Joaquim e o Henrique não conseguia falar Joaquim e saía Tim, né? E quando viu, virou Tintim. Pegou o Tintim. Pegou o Tintim. E o Benício, a gente acredita que vai ser o Ben. E se for Antônio, vai ser o Tom. Tom. Bem, bem, bem estudado. Antes, eu ia comentar, na verdade tu comentou ali da luvinha, né? Tu viu que eu nem dei atenção quando tu mencionou ali, tem uma luvinha. Mas eu ia chegar nesse ponto da luva, que eu vi a luva e na tua percepção como fotógrafo, como tu enxerga a luva? Para que tipo de papel se toca, digamos, com a luva? E o que acontece se a gente não usa luva, né? Com a fotografia, a gente olhando ali, ela perde durabilidade, Eu cor? tenho esse papel aqui, é um fine art, né? Inclusive foi o primeiro que eu acho que eu peguei e eu achei esse aqui, bem diferente. é um fine art também. Essa foto aqui é arte também. A luva, eu não levo o meu processo assim de uma forma tão rigorosa, né? Não faço tudo em fine art. Eu tenho um outro papel, então que é assim para essa experiência mais rápida ali tô com um cliente, né? A gente vai imprimir uma foto na hora, vou fazer ele sair com algo nas mãos. E isso eu acho fundamental, assim, né? Eu vim comprar uma calça, tu sai com a calça. Tu veio comprar uma foto, tu sai com a sem a foto. foto. Não, tu sai sem a foto, entendi. né? E aí não, aí eu tô quebrando esse paradigma, né? E tu sai com a foto, né? Ou pelo menos uma lembrança, alguma coisa assim da experiência. E a luva, ela entra mais como um ritual da própria experiência da coisa, né? Trazer um valor para a fotografia, para trazer um valor agregado, para justificar o valor que eu estou cobrando, para de um certo modo agregar dizer assim, o valor ali. trazer exato, tá lá nos meus porquês, né, da minha teoria do círculo dourado. Mas o fato é que, sim, se tu tá trabalhando com papel fine art, tu tem que ter cuidado com a digital, né, com a gordura da mão, para que a tinta, quando ela pegar sobre o papel, ela tenha aderência, né, não gere algum tipo de defeito na hora da impressão. Ou depois acúmulo de poeira ou alguma coisa assim, né, que naquele lugar que tu pegou pode grudar um pouco mais, né. É verdade, porque até aqui, ó, por exemplo, nesse papel que é o fine art, na parte preta aqui, se eu passar a mão, dá a sensação de que ele vai
manchar ou deixar Uhum. alguma marca. Isso Isso é, realmente o papel fine art, ele é o mais delicado, né? mais sensível ali. E ele traz uma qualidade superior, ou assim, tu olha ali e parece que tu tá olhando pra foto, porque não tem reflexo nenhum, Não né? tem O nada. troço então ele traz uma experiência de visibilidade indescritível, mas ele é mais delicado, né? Mais Hum. cuidado, né? É diferente dessa, acho que é dessa aqui. E isso, esse aqui é um papel normal, né? Aham. É, porque aqui a gente já tem o reflexo, né? A luz aqui ela já bate Exato, é. e essa aqui já não. Essa aqui. Eu achei incrível a assinatura ali. Pois é, isso veio na minha terapia. É, como é que surgiu essa É que assinatura aqui? eu tenho déficit de atenção, então eu tive uma fase, eu ando com meu estojinho, né? Meu estojinho, com minhas canetas, e eu tive uma fase que eu tive assim que trabalhar muito com a minha escrita para lembrar das coisas, para me organizar e tudo mais, e a terapeuta escreve devagar, né? Vai na manha, tal. E aí acabou que eu fui conhecendo mais a minha letra e assinando, sei lá, alguma coisa, ou escrevendo, alguém olhou, "Ah, legal, ok, às vezes tu não dá valor tanto para as tuas coisas, Aham. né? E aquilo me chamou a atenção e quando eu vi, tava na foto. Aquela letra lá, no teu, é uma agenda? É uma agenda, Aqui, é. tá? É a mesma que É a aqui? mesma. É a Posso ver mais mesma. pertinho? Mesma. Verdade. Diferente? Já falaram que era diferente? Pois é isso. Alguém olhou, falou e eu. Então tá, vamos lá, né? E aí botei aqui Ah, e e engraçado. impacta. Tá aí, essa agenda aqui, ela não tem linha. É. Ela é toda pontilhada. Ela é do. Tem um sistema chamado Bullet Journal, que é uma formato de organização de agenda onde ela é mais criativa, tu cria símbolos, tu cria um índice e tu transita pela agenda, tu vai para frente, tu vai para trás, uma área para isso, uma área para aquilo, tem as metas, faz assim uma construção. E eu me encantei com isso e tentei no meio do caminho, não, desce já tem Isso, não vai dar certo. página, não, tem que ser um negócio Mais mais simples. simples, é. E aí eu cheguei nesse formato aí. Funciona muito bem, pra mim funciona muito Não, e bem. mesmo não tendo linha, né? Mas tem todos os pontinhos, É, todos iguais, tu escreve bem retinho sim, até. sim. E isso também tem como eu disse, assim, tudo que tu vive, né, reverbera, né? Eu lembro que uma fase eu tava com uma colega de trabalho e, computador, olha aqui, Trello, e não sei o que, e Todoist, que são gestores de tarefas, né, de Aham. projetos. Faz aqui e tal, montei banco de dados e fazia a gestão. Não, eu vou no papel e tal. E aí, quando eu migrei de função, eu me vi apertado, não, tem que ser no papel. Fui pro papel. Então, também tem isso, assim, antes eu ia muito no celular, mas o celular, por déficit de atenção, tu só pegar o celular na mão pensando em fazer algo, quando tu pega, já Já tá tem fazendo outra tu tá coisa. fazendo outra, porque tem uma notificação, sei lá o quê, e aí Uhum. não fez, e aí não deu muito certo, né? E aí o papel trouxe, como eu disse, uma É construção, uma né? Um construção. olhar pra dentro, né? Que legal, que legal. Eu tenho um problema sério que eu não consigo pegar o celular e fazer uma agenda no celular. Pra mim, é no papel também. Às vezes eu pego um papel e começo a anotar. Só que o meu problema é que às vezes eu perco o papel. Esses dias eu pedi pro diretor aí, liguei pra ele de casa e disse assim, bah, vê se tu acha o papel tal pra mim dele assim, olha, tu não guarda, tu esconde. E realmente, eu gosto do papel, mas eu tenho problema de guardar o papel, às vezes, em lugares que. E eu não consigo. No computador, às vezes eu crio uma agenda também, mas parece que eu preciso escrever. Eu tenho essa coisa da escrita, de escrever. Por exemplo, um papelzinho, ó. Eu podia muito bem aqui, ó, as perguntas que eu tenho para te fazer, eu poderia muito bem escrever no computador, bonitinho ali, mas não. Eu prefiro escrever no papel. É o exercício do tácito explícito, né? Assim, que teve presente nessa
essa sessão fotográfica da pessoa que estava pensando em se suicidar, né? Uhum. Tu tira da pessoa uma coisa dela, né? Tu tá lá tácito, cita, né? O mesmo princípio da terapia também. Às vezes só te escutar, né? Sair da tua mente e ir por uma forma física, né? Onde já acessa um outro lugar da tua Exato, mente e já... exato. É que nem quando eu quero decorar alguma coisa, tá, o número é tá. Beleza, não vou lembrar. Mas se eu falar assim, Júnior, me ajuda a lembrar que o número é Nem preciso te já ajudar. não precisa mais. Exato. Eu também sou assim. Isso ajuda, né, no processo de memorização também, né? Até o falar, às vezes tem um código ali, geralmente o Google agora tá me pedindo código no celular para acessar, por exemplo, tal conta, né? Daí ele, ó, 2746599. 2746599. Eu tenho que falar Chega na hora para... de digitar, já não lembro mais, né? Não, esse é o problema, né? Muito bem, deixa eu dar um recadinho aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, a gente conversa, né? E o tempo vai passando. Tu acredita que hora que já é? Tu Eu devo acredita? imaginar. Suponho que a gente já tenha passado. Passado. A gente meio que começou, acho que mais ou menos nesse tempo. Quero mandar um grande abraço para você que está nos acompanhando, para você que está nos ouvindo no Spotify. Hoje estamos recebendo o fotógrafo Joel Reichert. Acho que é assim, Isso né? aí. Isso aí. Show. De Novo Hamburgo para o mundo. Trazendo hoje, então, aí um pouco da sua história, um pouco dessa transição também, e fotografias lindas. E eu não elogiei antes, mas parabéns. Realmente são fotografias, são artistas também, sendo fotografados por artistas. Uhum. Existe milagre? Fotógrafo faz milagre? Eu acho que o milagre já tá feito, né? Ah, é só um vetor de colocar aquilo no papel, né? De analisa, sei lá. Ah, mas, mas claro que tem aquela questão que eu falei, tem que ser feito com responsabilidade, né? Porque o retrato, né? Como qualquer outra fotografia, mas o retrato, porque pode ressignificar a vida da pessoa, né? Então tem que ser assertivo, né? E não é só receber, fazer o retrato. Então tem uma troca, né? É uma coisa mais íntima, é uma coisa mais intensa, né? E o milagre tá nisso, né? Então, acertando isso tudo, a foto que vem pro papel fica linda, né? Tu acredita, Joel, que diminuiu bastante, né? As fotografias no papel. Tu acredita que vai chegar um momento onde não vai ter mais fotografia no papel? Ou não? Eu acho que se a gente não tiver pessoas como eu que estão preocupadas com isso, né? De transmitir essa cultura, talvez a gente migre, né, de uma experiência para outra, né? De uma tecnologia para outra, né? Então, meu Google Chromecast está lá, a fotografia da minha família está passando, né? Uhum. Então, se a gente não cultivar isso, se a gente não tiver esse ato pedagógico de passar adiante, né? De ser o exemplo, de ser um formador de opinião, pode ser que se perca, né? Mas também existe um movimento, ah, aí eu não saberia explicar muito bem, mas cultural, né? De se ligar com coisas do passado, se ligar com coisas de qualidade, né? Mercado de luxo, mercado de alta qualidade das coisas, né? Então, tem muita gente que dá valor e tem dado mais valor, né, para o que é bem feito. E aí entra, eu acho que essa conexão de novo que a própria pandemia nos trouxe, assim, né, com essa questão da finitude, né? A gente tá aqui e amanhã pode não estar, né? Então, essa coisa de dar importância para as pequenas coisas, dar importância, eu acho que tudo isso pode, de alguma forma, aumentar a vida do papel, né? Ou trazer de Ou volta, trazer de volta. porque não tá ali, né? Não tem mais os laboratórios, né? Essa solução que eu pesquisei bastante até chegar nisso, né? Então tu tem uma solução prática também em casa, né? Barata, não é muito fácil, mas acho que ter uma solução caseira vai ajudar também, né?
É, uma fotografia num porta-retrato muda o ambiente. Muda tudo, é. E não tem por que tu ficar, claro, buscando imagens em bancos de imagem, claro, é legal, tudo mais, né? Bacana, arte, abstrato. Tem um retrato e tem outra dimensão, né? Importante também. E falando em retrato, quando clientes chegam para você e dizem assim, bah, Joel, mas tira um pouquinho as rugas, puxa um pouquinho aqui, tira a papadinha. Como é que tu lida com essa questão de modificação na fotografia? E tu faz o Photoshop, é o cliente que manda, no sentido, muda isso, ou tem a tua especialidade, dizer, não, deixa comigo que vamos deixar o mais natural possível. Tem as duas vertentes. E eu acho que talvez isso seja algo que eu possa aprimorar na minha comunicação para cada vez mais conectar com a pessoa certa, né? Porque eu não Também. gosto tanto de utilizar. Mas, por outro lado, eu acabo fazendo retoques sutis Uhum. e otimizam, digamos assim, mas não alteram, né? Não descaracteriza e deixa a pessoa mais confortável em estar mostrando aquele retrato, né? Então, o bom senso de usar da forma adequada. Mas, como eu disse, existem as duas vertentes. Eu já recebi gente que, não, para mim, o melhor filtro é o filtro da vida, né? Então, deixa do jeito que tá. Já recebi gente que não vai, pode apertar um pouco, mais um pouco, Mas... mais. E eu fiquei assim meio, tu caraca, meu. faz na frente ali. A gente tava Tá meio que junto, meio que numa junto. circunstância onde eu tava Aham. com o computador e tal, e eu ia entregar fotos na hora, né? Ah, entendi. Imprimir, entregar, e ela vai, aperta mais um pouco. Eu disse, caraca. Mas ela queria diminuir, era a cintura, Cintura, cintura. aumentar o braço, tinha um Aham. musculozinho e tal, né? Ah, e aí, quando tu tá ali naquela, digamos, uma espécie de sinuca, porque tu, no teu eu, né, no teu, não é uma coisa que eu tava planejando, mas ao mesmo Uhum. tempo eu não podia fechar a porta para ela, né? Eu posso, de algum modo, levar, como eu disse, empatia, né? Tu, mesmo quando eu disse, sabe, mesmo num ambiente desfavorável, tu pode tirar algo positivo para ti, né? Então eu olhei para isso e tirei uma lição disso, né? Ah, e eu posso entregar para ela também alguma coisa que ela vá construindo na mente dela lá na frente, quem sabe, não sei. Também tá num processo dela, né? Mas se tu comunica melhor, e se eu me expresso melhor, né, nos meus pontos de contato, Uhum. eu vou atrair as pessoas que se identificam Que se com isso, né? identificam. Teve algum momento que, durante a sessão de fotos, o fotografado não conseguiu por timidez ou... Tem casos, né? Tem onde eu não conecto, assim. E eu fotografei uma pessoa que as experiências de vida dela, ou a visão de vida dela, ou as Uhum. coisas que estavam sendo trazidas ali, eu não estava me identificando muito. Então, tu meio que liga o piloto automático, faz um belo trabalho, mas tu te agarra na técnica, né? E isso tem relação com aquela questão que eu falei lá do casamento lá atrás, né? Exato. Como que tu vai confortável para um casamento? Porque tu conhece muita coisa, tu estudou, né? Eu recebi do meu pai, da minha irmã, e aí quando eu vou com bagagem, né? Vou para qualquer lugar e vou fazer uma boa foto, mas porque eu vou me virar. E aí quando tu tá numa situação dessa, tu te vira. Vai fazer um bom trabalho, né? Mas tu não conecta, né? Tu não sai dali realizado, né? Daqui a pouco tu até olha pra foto, bah, ficou massa, ficou legal, gostei. Uhum. Mas não é uma foto que tu, sei lá, vai lembrar dela, né? E geralmente as fotografias tu explica, por exemplo, pro cliente ou não? No sentido de, por que que tu fez essa foto? Que eu vi uma ali, essa aqui, por exemplo, né? E, não tem pessoas que dizem assim, cortou a cabeça, cortou a testa, cortou as mãos. É, tem clientes assim? Que questionam Isso, muito? sim, sempre vai ter, né? E aí a gente tem que ter
a gente tem que saber sustentar o nosso... Eu falei lá daquele fotógrafo, né? Me contrataram para ter o meu olhar, então tu tem que sustentar o teu Exato. olhar. E, ah, e às vezes vai acontecer. Uhum. É legal daqui a pouco tu ter as duas versões, né? Uma Sim, cortada e uma não cortada. Ah, acho que isso também é um exercício de empatia, assim, tu se colocar no lugar do teu cliente, né? Eu fui fotografado pela Simone, então eu estive do outro lado, eu sei o que a pessoa sente, né? Então, sabe que pode acontecer de, eu queria uma foto sem a cabeça cortada. exato, Tu né? ter, né, as opções. Perfeito, Joel. Estamos chegando ao encerramento. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Café Ananias, Ponto do Pastel e também Dom Zé Alimentos. Para você que está assistindo no YouTube, muito obrigado. Para você que está assistindo no Facebook também, para você que curtiu, comentou, para você que compartilhou, para você que está ouvindo no Spotify, também nosso agradecimento. Hoje recebendo o fotógrafo Joel Reichert e vamos questionar aí e também dar oportunidade aí para o Joel deixar aí as palavras, Joel. O que tu me diz, qual o conselho que tu dá para aqueles que enxergam a fotografia de uma maneira talvez muito supérfluo, né? Que a gente vê que não é uma necessidade de primeiro grau para muitos. Como é que tu enxerga a fotografia como fotógrafo e também como um cidadão normal? Como é que tu enxerga? Tu consegue dividir, né? Se é possível dividir esses dois lados, né? Eu vou ilustrar com uma pequena história. Vai lá. Eu estava numa circunstância nessa minha saída da fotografia em 2016 para 2017, fui para a Secretaria de Cultura. E aí depois eu fiquei um ano e pouco numa exportadora de calçados. Depois eu voltei para a Secretaria de Cultura. E nessa experiência do calçado, só para ver assim que quando a gente está atento, né, quando o radar está ligado, quando tu está disposto a debates, né, e não a rivalidades, e, né, tu saber que tem circunstâncias, momentos e vidas diferentes e pode aproveitar isso de algum modo, né, para ti. Eu estava na fábrica cobrando uma amostra, né, e aí a amostra eu preciso mandar, né, para a Europa, eu preciso da amostra, e a moça estava controlando a produção. Só amanhã para saber o que vai acontecer hoje. Como é que tu pode repetir, por favor? Só amanhã para saber o que vai acontecer hoje. Tá. Anotei, né? Uhum. E isso virou uma palestra. Essa frase se transformou numa palestra. E deu origem aí a uma outra, a parte assim desse conceito, né? Que eu coloco aqui, que tem a ver também com a comunicação não verbal, né? Que a gente é 80% não verbal, então tu diz muito mais através do teu não verbal do que do teu verbal. Então a importância de tu tá bem, de tu te vestir bem, ter uma boa fotografia, né? Também tá nessa frase. E daí chega onde tu tava me questionando, né? O que trazer, o que falar sobre a fotografia, ou como chamar a atenção de alguém, né, para a importância da fotografia. A frase é: a fotografia é o registro do agora para ser visto depois sobre algo que não era percebido antes. Presente. Ou seja, nessa palestra eu chamava a atenção assim, alguém consegue definir o presente. Começava um pouquinho antes. Eu dizia assim, vou começar bem simples, quem sou eu? Não, vocês não estão numa palestra de filosofia. Uhum. Né? Por que é simples isso aqui? Aí porque está errado. Como assim está errado? Porque a pergunta está errada, não é quem sou eu, é quem eu fui. Porque o eu não existe, o presente não existe. Daí, como assim? Tu tem um relógio de ponteiro? Tem, tem. Então pega o presente agora. Daí a pessoa olhou para o relógio. Não, mas já passou. É isso. Já passou, né? Então, o que sobra para a fotografia, digamos, é o registro desse presente. Só que tu não consegue ver o presente antes. Então, por isso que
É o registro do agora para ser visto depois sobre algo que não era percebido antes. Tu não percebe o presente antes do presente acontecer. E quando ele aconteceu, ele já passou. Então a fotografia acaba sendo esse registro. Ela nunca é uma foto de quem tu é de quem tu era, né? Quem Não é tu mais, era, não é mais exato. tu. Já passou, tu evoluiu, tem uma ruga a mais, né? Enfim. Então, se tu não registras, é como se fosse tua prova de vida. Eu estive aqui, né? Tem fotografado, esteve aqui. Menos isso. Mais ou menos isso. É. Por isso a gente fez uma foto antes, tu viu ali, Eu a gente vi, eu fez. vi, eu vi. A minha esposa uma vez brigou comigo, porque o fulano não participou do projeto, não sei o quê, mas tava lá na janta, tirando foto. Não, participou sim. Participou, tava Como lá. assim? Participou? Não, ele não foi, não sei o quê. Foi? Como assim foi? Não, ele não foi. Foi, ele tá na foto, ele vai sair onde vai sair publicado, sei lá o que, essa foto que tiraram na janta, ele vai estar lá. E foi. Não, mas a foto é o que É a vai prova. documentar. Infelizmente é o que as pessoas vão deduzir, né? Porque tá ali, é um documento, né? Perfeito. Na prova de vida. Como é que faz pra contratar o Joel? Tem que acessar a minha rede, né? O Instagram, especialmente. Como é E que é o aí Instagram lá? Como é que tá o Instagram? @joelreicher. E aí na bio tem o meu Linktree ali com algumas subdivisões e tem uma que me chama no WhatsApp. Né? Eu gosto Perfeito. desse. Tem que dar um match, né? Não só na fotografia, mas quando a gente fala, manda um áudio, eles, era isso aí, né? Curtir. Tem que ter esse. Como se fosse assim, uma química, né? E se não rola química, não fotografa ou Não, vai o piloto automático lá? normalmente acaba acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa passou ali pelo Insta, cara, quando eu vi tuas fotos era isso. E quando não é, foi um pedido de orçamento e foi embora, né? Foi só um pedido de orçamento. Eu vejo assim que só quero ver meio que quanto que é, não tô tão interessado, mas quando vai sair. E aí é assim, é incrível, é intenso, né? Show. Perfeito! Estamos chegando então ao encerramento. Joel, quer deixar um recado aí para o pessoal que está nos acompanhando? De certa forma aí deixar um recadinho para quem realmente olhou aí, ouviu e também, né, nos assistiu. Para os espectadores. Eu acho que o recado foi sendo dado, né? Ao longo da Foi. apresentação. Eu acho que nessa palestra que eu fiz, assim, eu fazia uma dinâmica que era bem interessante. Eu repeti essa palestra para uma turma de estudantes de, como diz, quando estuda religião, quando para ser pastor, tu tá no seminário. É isso, né? Acho que esse E aí eu fui lá falar então para pastores e pastoras que estavam em formação sobre essa questão assim da fotografia, da rede social. Eles tiveram alguma situação com alguém que postou algo que não estava insinuando nada, mas que parecia, mas como tu é pastor, né? Pastora, não pode, né? E aí eu trouxe essa questão assim da consistência, né? De tu planejar, de tu ver como um formador de opinião, como um pastor. E a dinâmica era que eu trazia uma situação eu fazia acontecer a situação na frente das pessoas, e aí de uma pessoa de olhos fechados, uma de ouvidos fechados e outra fora do espaço. E aí eu congelava a cena e eu fazia com que a pessoa descrevesse o que ela viu, né, porque ela estava fechada, então o que tu viu, o que tu ouviu e o que tu tá vendo aqui, tu que não viu nada, né? Então tu tá passando ali no teu feed, a situação é mais ou menos essa da pessoa de fora, né? Tu não contextualiza, né? E era um pessoal fazendo uma queda de braço para definir quem manda no casamento, um casal que ia casar. E quem viu fala uma coisa, quem ouviu fala outra, e quem tava de fora fala outra, e quem tava sentado na palestra olhando, escutando, fala outra. Fala outra. Então fica essa coisa assim, meu Deus, e isso acontece o tempo inteiro ali.
A no Instagram, interpretação, na né? tua foto ali, tu postou e com que responsabilidade tu postou. É um vestígio, né? É um rastro digital, né? Oh, Então, acho que é isso, essa responsabilidade, fazer bem feito, né? Fazer trabalho bonito, trazer a importância que a fotografia merece. E aí, se a pessoa conectou com isso, me chama. perfeito, perfeito. Tá aí, tá dado o recado. Hoje, então, recebemos ele, o fotógrafo renomado Joel Reichert, de Novo Hamburgo para o mundo. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Joel, Obrigado, por ter obrigado pela aceito. oportunidade. Imagina, sempre portas abertas. Obrigado mesmo por ter compartilhado um pouquinho, né? Um pouquinho da tua história, porque tentar resumir isso aí em de 1 hora e pouquinho, é muito pouco tempo, né? Mas o papel fundamental acho que foi entregue, que é realmente colocar aí o que tu tá fazendo, né? O que vivenciou, mas quem é o Joel, né? E onde é que tu vai estar daqui a 10 anos? Provavelmente de férias com minha família, num lugar bem bacana, curtindo, né? Perfeito. Registrando esses momentos do presente, não em fotografias, mas na memória. Perfeito, perfeito. E parabéns ali pela gestação. Que venha com muita saúde o Benício ou o Antônio, Isso né? Fazer companhia aí pro Joaquim e pro Henrique. Obrigado. Tá bom? Obrigado a